O sol queimava sem piedade, e ela já não tinha forças para reagir. Amarrada e à beira da morte, lutava para respirar enquanto a dor se misturava a uma certeza ainda pior. Quem fez aquilo não foi um estranho, mas alguém da própria família. Quando seus olhos começavam a se fechar, o som de um cavalo cortou o silêncio. Um fazendeiro que não deveria estar ali, mas que decidiu parar. E aquela decisão mudaria tudo. Tem coisa que o homem carrega no peito que não tem nome direito. Não é tristeza, não é raiva, não é saudade. É tudo junto, misturado com poeira de estrada seca e cheiro de roça velha. É o tipo de peso que você sente mais de manhã cedo, quando o galo ainda não cantou, e você já está de olho aberto no teto, escutando o silêncio da casa como se ele fosse uma pessoa, como se ele respirasse junto com você. Eu me chamo Benedito, mas aqui na região todo mundo me conhece só por Bené. Tenho 61 anos, uma fazenda pequena no meio do nada, entre Codó e uma estrada sem nome que vai dar num rio que ninguém pesca mais. Tenho um cavalo velho que se chama Faísca, não por ser rápido, que ele não é, mas porque a finada Sônia disse que os olhos dele brilhavam que nem faísca quando era potro. Ela tinha razão. Ela sempre tinha razão. Sônia morreu há 4 anos. Não vou entrar nesse assunto agora. Só preciso que você saiba que existe. Que tem um lugar vazio na cama, uma xícara que não uso mais, e um costume de falar com ela de madrugada que eu ainda não consegui largar. A vida na roça te obriga a continuar. O gado não espera o luto. A cerca não conserta sozinha. A bomba d'água quebra no pior momento possível, que é sempre. Então você acorda, bota a bota que cheira a couro velho e terra, toma o café sem açúcar porque acabou e sai. Todo dia. Naquele tempo, eu tinha uma rotina que era menos rotina e mais obrigação de não parar. Parar é perigoso para o homem sozinho. Quando você para, os pensamentos enchem o espaço. E pensamento demais em cima de silêncio demais vira uma coisa que não presta. Então, eu não parava. Acordava antes do sol, tomava café, botava milho pro faísca, conferia o curral. Tinha 12 cabeças de gado, menos do que antes, mais do que o suficiente para me ocupar. Consertava a cerca de manhã, verificava o bebedouro no meio do dia, olhava o pasto no final da tarde, jantava qualquer coisa, deitava, não dormia logo, olhava para o teto, conversava com a Sônia, apagava a luz. Esse era o ciclo. No mês de agosto que essa história começa, a seca estava firme faz tempo. O capim tinha virado palha. A estrada de chão vermelho estava tão ressecada que as marcas de pneu ficavam gravadas nela como cicatriz. E a poeira subia atrás de qualquer coisa que passasse. Caminhão, cavalo, vento forte. O céu era daquele azul que parece bonito na fotografia, mas que no campo você sabe que significa sofrimento. Azul demais, limpo demais, sem nuvem, sem promessa. Naquela manhã de terça-feira, eu saí mais cedo que o normal. Precisava verificar uns mourões que tinham afundado do lado leste da propriedade, perto da divisa com a estrada velha. Era uma caminhada de uns 40 minutos a pé ou 20 de cavalo. Fui de cavalo, claro. O faísca foi andando no trote manso dele, as ferraduras batendo no chão seco, com aquele som seco, tac, 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 que eu acho que é um dos sons mais honestos do mundo. Som de trabalho, som de continuidade. O sol já estava pesado às 8 da manhã. Não é exagero. Agosto, no sertão do Maranhão, tem um sol que não pede licença. Ele entra pela nuca, pelos ombros, sobe pela espinha. Você transpira antes de fazer qualquer esforço. O ar tem cheiro de terra quente e de capim passado, e de vez em quando o vento traz alguma coisa de longe, às vezes o cheiro de queimada, às vezes de criação, às vezes nada, só calor em movimento. Eu ia no meu passo, de aba do chapéu arriada, pensando em mourão e em arame. Foi quando o faísca parou.
Cavalo bom para antes de você entender por quê. Ele parou, esticou o pescoço e ficou com as orelhas em pé apontando para a direita, para um trecho da estrada que dobrava e sumia atrás de um cerradão de jurema e marmeleiro. Eu puxei a rédea, fiquei quieto, escutei. Nada. Só o vento no capim seco, o som de um pássaro longe, o próprio silêncio da caatinga que parece barulho quando você sabe ouvir. Que foi, bicho? Falei baixo. Ele não saiu do lugar. Continuou olhando para o mesmo ponto. Eu bati levemente os calcanhares no flanco dele, e ele foi, mas devagar, com aquela cautela de animal que sente antes de entender. Dobramos a curva da estrada. E eu vi. No começo, minha cabeça não montou a imagem direito, porque o que estava ali não era coisa que um homem espera encontrar numa estrada de terra do interior do Maranhão numa terça de agosto. Era uma mulher, amarrada num mourão de cerca velho, os braços atrás das costas, sentada no chão com as pernas estendidas. Estava ali embaixo do sol, sem sombra, sem água, com a cabeça tombada para o lado como se estivesse dormindo ou morta. A blusa escura estava encharcada de suor, os pés descalços na terra quente. O Faísca ficou parado de novo. Eu fiquei parado também. Meu coração bateu diferente, daquele jeito que bate quando alguma coisa está muito errada e o corpo sabe antes da cabeça confirmar. Ei! Chamei, com a voz mais firme que consegui. Ela não respondeu. Desci do cavalo. Os joelhos ficaram travados um segundo. A idade cobra juros. E fui andando devagar, devagar, como se o chão pudesse ceder. Cheguei perto, agachei. Ela respirava, o peito dela subia e descia, rápido e raso, como respiração de animal no calor. Os lábios estavam rachados, o sol tinha deixado marcas vermelhas nos braços, nos ombros, no pescoço. As cordas que prendiam os pulsos atrás do mourão eram de sisal, grossas, apertadas com raiva, com raiva. Isso eu percebi logo. Quem faz nó assim não está com pressa de ir. Está com vontade de machucar. Fiquei ajoelhado ali, olhando para ela, sentindo o sol na minha nuca e pensei numa coisa que não queria pensar. Quanto tempo ela está aqui? E pensei numa segunda coisa, logo depois. Quem fez isso? E depois de um silêncio que durou talvez 2 segundos, mas pareceu muito mais. O que é que eu faço agora? Coloquei a mão no ombro dela com cuidado. Senhora, me escuta. Eu vou te ajudar. Ela estremecer foi a coisa mais pequena e mais assustadora que eu já vi. Um tremor só, involuntário, de animal encurralado que não tem mais força para fugir, mas ainda tem medo de ser tocado. Os olhos abriram, castanhos, fundos, vermelhos nas bordas, e me encararam sem me ver direito. Depois focaram, e eu vi, naquele olhar, algo que não era apenas desespero. Era vergonha. Aquilo me acertou no peito mais do que qualquer outra coisa poderia. Não precisa ter medo, não, falei, e a voz saiu mais velha do que eu esperava, mais mansa. Eu sou Benedito. Tenho sítio aqui perto. Você está em segurança. Ela tentou falar. Saiu um som seco como galho quebrando. Água. Foi tudo o que conseguiu. Eu já estava de pé, indo buscar no alforje do Faísca. Desamarrei as cordas com o canivete. Levei tempo. O nó estava mesmo feito com raiva, como eu disse, e enquanto cortava, eu ia falando com ela em voz baixa, sem dizer nada de importante, só para ela saber que eu estava ali, que não ia sumir. Quando os braços dela vieram para frente, ela gemeu. O tipo de gemido que você tenta segurar, mas não consegue. Devagar. Disse. Devagar, tá bom? Dei água em pequenos goles. Ela fechou os olhos e eu vi as lágrimas escorregarem pelas têmporas sem ela fazer nenhum barulho. Chorar em silêncio é coisa de quem já chorou tanto que o som acabou. Fiquei olhando para a estrada dos dois lados, vazia. Só poeira e calor e o som dos insetos que não param nunca, nem na seca. Quem quer que tivesse feito aquilo podia ainda estar perto. Como é seu nome? Perguntei. Demorou um pouco. Teresa, ela disse. Teresa Rodrigues. De onde a senhora é?
Do sítio dos Rodrigues. Ali, ela tentou apontar, mas o braço não obedeceu direito. Rio acima. Eu conhecia vagamente. Uma propriedade pequena, uns 8 quilômetros dali. Tinha um homem que mexia com gado lá, um tal de Edmundo. Nunca tive muito contato. Edmundo é seu marido? Os olhos dela fecharam de um jeito que não era cansaço. Era, ela disse. Morreu faz 2 meses. Fiz silêncio. E quem te colocou aqui? Perguntei, sabendo que era cedo, sabendo que ela não estava pronta. Ela abriu os olhos de novo. Me olhou com uma clareza repentina, como se aquela pergunta tivesse acordado alguma coisa dentro dela que o sol quase tinha matado. Meu cunhado, ela disse. Valdeci. Só isso. Mais nada. Mas no jeito que ela disse o nome, seco, sem ódio, só com o peso enorme de quem ainda não consegue acreditar naquilo que aconteceu, eu entendi tudo o que precisava entender por enquanto. Levantei. Olhei para o Faísca. Você consegue montar? Perguntei. Ela olhou para o cavalo. Depois para mim. Depois para o chão, como se estivesse calculando alguma coisa que ia além de força física. Por que o senhor está me ajudando? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela forma, genuína, sem cinismo. A pergunta de alguém que foi tão machucada que não consegue mais entender bondade sem suspeitar dela. Eu pensei um segundo. Porque é o certo, respondi. E devia ser. Mas enquanto eu a ajudava a se levantar, enquanto eu sentia o peso frágil dela apoiado no meu braço, enquanto o Faísca ficava parado com a paciência de animal velho, eu me perguntei, e não consegui responder, se era só isso. Ou se o vazio que eu carregava há 4 anos tinha reconhecido alguma coisa naquele olhar dela. O sol batia em cima de nós dois sem piedade, mas eu botei ela no cavalo, peguei as rédeas na mão e comecei a caminhar de volta para o sítio, um passo de cada vez. Cheguei no sítio com ela por volta das 10 da manhã. O sol já estava no alto, daquele jeito que achata tudo. As sombras ficam curtas, o chão reluz e até o ar parece pesado demais para se mover direito. A casa estava do jeito que eu deixei. Porta entreaberta, galinha no terreiro, a cuia do café ainda em cima do fogão a lenha. Desci do cavalo primeiro. Depois ajudei ela a descer. Ela pesava pouco, menos do que deveria. Quando os pés tocaram o chão, as pernas dobraram. Não cederam de vez, mas dobraram, e eu segurei pelos braços até ela firmar. Ela não disse nada, só respirou fundo, como quem está tentando convencer o próprio corpo de que chegou em algum lugar. Vem, falei, tem sombra aqui dentro. Ela entrou devagar, olhando tudo com aquele olhar de quem não sabe se pode confiar no que vê. Olhou para a mesa, para a cadeira, para a foto que a Sônia botou na parede anos atrás, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus que ela trouxe da casa da mãe dela. Olhou para o fogão, para as panelas penduradas, para a janela com a cortina de chita desbotada que eu nunca troquei, porque não sabia qual ela teria escolhido. Sentou na cadeira que eu puxei. Eu aqueci água. Peguei um pano limpo. Lavei os machucados dos pulsos dela sem fazer comentário, porque comentário não ia ajudar em nada. As marcas da corda eram fundas, vermelhas, e em 2 pontos a pele tinha aberto. Ela ficou olhando pela janela enquanto eu cuidava, como se os olhos dela estivessem vendo uma coisa que não estava no quintal. Dói? Perguntei numa hora. Não, ela disse. Mentira pequena. O tipo de mentira que a gente fala não para enganar, mas para não incomodar. Fiz mingau de fubá com açúcar. Era o que tinha, era o que dava. Coloquei na frente dela. Ela olhou para o prato por um tempo antes de comer, devagar, com aquela cautela de quem está com o estômago encolhido de tanta hora sem nada. Eu sentei do outro lado da mesa e tomei café. A casa ficou quieta. Só o barulho da galinha lá fora, do vento empurrando a porta de palha do curral, de um bezerro chamando a mãe de longe, sons do sítio, sons que eu estava tão acostumado que quase não ouvia mais. Mas naquele momento eu ouvia tudo.
porque havia outra pessoa ali dentro, e a presença de outra pessoa faz o silêncio soar diferente. Menos vazio, mais pesado, mas diferente. Você tem família? Perguntei depois de um tempo. Uma irmã, em São Luís. Quer que eu mande recado? Ela pensou. Depois, disse, não agora. Entendi sem precisar perguntar mais. Às vezes, a gente precisa de um tempo antes de deixar que os outros saibam o que aconteceu. Tem vergonha que precisa ser digerida antes de ser contada. Você pode ficar aqui enquanto precisar, falei. O quarto dos fundos está vazio. Não é muito, mas tem cama, tem coberta. Ela me olhou. Demorou um segundo. Por que o senhor está fazendo isso? Era a segunda vez que ela perguntava, com palavras um pouco diferentes, mas a mesma coisa por baixo. E eu percebi que para ela não era curiosidade, era necessidade. Ela precisava entender a razão, porque já tinha aprendido do jeito mais cruel possível que bondade sem motivo pode ser armadilha. Minha esposa morreu há 4 anos, respondi. Fiquei sozinho aqui. Aprendi que ficar sozinho quando está machucado é a pior coisa que existe. Ela ficou quieta. Não quero nada em troca, completei. Pode descansar. Ela abaixou os olhos para o prato. Terminou o mingau. Depois eu mostrei o quarto. Uma cama de solteiro, um colchão que já tinha visto dias melhores, um cabide na parede e uma janela pequena que dava para o quintal. Tinha uma manta dobrada no canto. A Sônia tricotou anos atrás, azul e bege, ainda com o cheiro dela guardado nas fibras, se você soubesse procurar. Teresa entrou, olhou em volta e dessa vez não perguntou nada. Obrigada, ela disse. Só isso. Fechei a porta e fui cuidar do gado. Ela dormiu o dia inteiro. Eu sei porque fui verificar 2 vezes, não por desconfiança, mas por preocupação. A segunda vez que olhei pela fresta da porta, estava escurecendo e ela ainda estava na mesma posição, de lado, abraçando a manta azul da Sônia com as 2 mãos, como criança que segura brinquedo no sono. Fiz arroz e feijão para janta. Deixei tampado no fogão e fui sentar na varanda. O pôr do sol naquele dia estava daqueles que a gente não merece. Laranja e roxo, esfumaçado pela seca, com o céu queimando devagar por trás dos buritizeiros que ficavam além do curral. O faísca estava preso no mourão, a cabeça baixa, descansando. Um caboré passou alto, recortado contra o laranja do céu. Eu fiquei olhando e pensando no Valdeci, no nome que ela disse com aquele peso todo, no nó das cordas feito com raiva. Pensei que homem que faz isso com uma mulher que acabou de perder o marido, sua própria cunhada, não é homem que para por aí. Homem assim tem um objetivo por trás, e objetivo assim, em terra de sítio e herança e dívida, quase sempre tem nome, propriedade. Ela estava viva, e ele não sabia. Aquilo me fez ficar alerta de um jeito que eu não ficava há muito tempo. Não era medo exatamente, era atenção. O tipo de atenção que o campo te ensina quando você sabe que tem onça por perto sem ter visto ela ainda. Quando entrei para dormir, parei na porta do quartinho dos fundos. Silêncio lá dentro, respiração regular. Fui para o meu quarto, deitei, olhei para o teto. Sônia, falei baixo, como fazia sempre. Tem uma mulher no quarto dos fundos. Ela está machucada. Eu trouxe ela porque não sabia o que mais fazer. O silêncio respondeu como sempre. Mas aquela noite, o silêncio tinha uma textura diferente. Menos abandono, mais espera. Dormi mais cedo do que o normal. Nos 3 dias seguintes, ela quase não saiu do quarto. Eu não forçava. Deixava comida na mesa, batia levemente na porta e ia embora. Às vezes ela comia, às vezes não. Às vezes, quando eu voltava do pasto à tarde, ela estava sentada na varanda, não fazendo nada, só olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está tendo uma conversa longa e silenciosa com alguma coisa que não está ali. Eu passava, assentava com a cabeça e entrava sem perguntar nada. No 4º dia, ela apareceu na cozinha quando eu ainda estava tomando café.
Posso? Ela perguntou, apontando para o fogão. Fica à vontade. Ela fez chá de erva cidreira. Sentou do outro lado da mesa. Ficamos em silêncio por um tempo que não foi desconfortável. O sítio é seu desde quando? Ela perguntou por fim. 32 anos, respondi. Comprei com a Sônia quando a gente tinha 20 e pouco. Na época, era mato fechado. A gente foi abrindo devagar. Vocês tiveram filho? Não. Bebi um gole de café. Não veio. Ela assentiu. Não perguntou mais. Entendeu que era um assunto que tinha o tamanho que tinha. É o meu, ela disse depois de um momento. O Edmundo. A gente tinha o sítio há 15 anos, trabalhava junto. Ela parou, mexeu a xícara sem precisar. Ele era bom de trabalho. Homem de poucas palavras, mas presente. Sabe quando a pessoa não precisa falar muito porque você já sabe que ela está ali? Sei, respondi. E sabia mesmo. Ela olhou pela janela. 2 meses, disse ela quase para si. 2 meses que ele foi. E o Valdeci apareceu na semana seguinte, falando que a terra era dele, que tinha papel, que eu não tinha direito a nada. A voz não tremeu. Ficou plana como quem já passou por aquilo tantas vezes na cabeça que virou relato. Eu disse que não assinava nada, que ia procurar advogado. Silêncio. E daí ele te levou para aquela estrada, concluí. Ela não respondeu, mas fechou os olhos por um segundo e aquilo foi resposta suficiente. Teresa, falei, esse homem vai perceber que você está viva, mais cedo ou mais tarde. Ela abriu os olhos. Eu sei, disse ela. E no jeito que disse, eu percebi que ela já sabia há dias, que estava pensando nisso toda hora, inclusive quando parecia que não estava pensando em nada. Aqui você está a salvo, falei. Mas a gente precisa pensar no que fazer. Ela olhou para mim. Por um instante eu vi nos olhos dela aquela mesma coisa que eu tinha visto naquela estrada. Vergonha, não. Dessa vez era outra coisa. Era o começo frágil, ainda desconfiado, ainda assustado de alguma coisa que se parecia com alívio. Por que o senhor continua me ajudando? Ela perguntou. 3ª vez. Mas agora a pergunta soava diferente, menos defensiva, mais genuína. Eu pensei na resposta honesta. Porque eu passei 4 anos sem ter ninguém que precisasse de mim, disse. E descobri que isso é pior do que qualquer trabalho pesado. Ela ficou me olhando por um momento. Depois olhou para a xícara de chá. E pela primeira vez desde que eu a trouxe, os cantos da boca dela fizeram um movimento pequeno, quase imperceptível, que não era bem um sorriso, mas era o esboço de um. O sinal de que o sorriso ainda existia em algum lugar dentro dela, enterrado fundo, mas vivo. Eu me levantei, peguei o chapéu e fui para o pasto, mas carreguei aquele esboço de sorriso comigo o dia inteiro. Foi no 5º dia que ela pediu para ir até o sítio dela. Eu disse que ia junto. Ela não protestou. Fomos de cavalo. Ela no faísca, eu a pé do lado, porque o animal não aguentava 2 de uma vez sem reclamar. A manhã estava ainda fresca, com um vento que vinha do rio e cheirava a lama e a mato. O caminho era uma trilha que eu conhecia vagamente, pela beira de um carreador antigo, coberto de capim na valha dos 2 lados. O sítio dos Rodrigues apareceu depois de uns 40 minutos. E quando apareceu, meu estômago apertou. A porteira estava aberta. Uma das cercas do curral tinha caído. O pasto estava abandonado, com o capim crescido demais em alguns pontos e morto em outros, sinal de gado que foi embora ou foi levado. A casa estava fechada, com uma corrente e cadeado na porta. Teresa desceu do cavalo devagar. Ficou parada na frente da porteira, olhando tudo. Não disse nada por um tempo. O gado, ela falou por fim, eram 23 cabeças. O curral estava vazio. As mãos dela penderam do lado do corpo. Eu vi os dedos fecharem devagar, um por um, até virarem punho. Ele levou tudo, ela disse,
Não como acusação, não como grito, como constatação, o tipo de frase que você fala quando ainda está tentando tornar real uma coisa que não parece possível. Eu olhei em volta. Olhei para o chão do curral. Tinha rastro de boiada saindo pela porteira do fundo, trilha marcada na terra seca. Olhei para casa, para o cadeado, olhei para a estrada que vinha de fora da propriedade, e foi aí que eu vi poeira. Longe, mas vindo na direção certa. Um carro ou uma caminhonete, pela nuvem que levantava. Teresa, falei com a voz baixa e firme. A gente precisa sair daqui agora. Ela me olhou, olhou para a poeira. E eu vi pela primeira vez o medo real atravessando o rosto dela. Não o medo surdo e resignado de quem já está sofrendo, mas o medo agudo, físico, de quem percebe que o perigo está se movendo em sua direção. Vem, eu disse. Peguei as rédeas do Faísca, botei ela no cavalo de volta e saímos pelo carreador antes que a poeira chegasse perto o suficiente para virar carro. E o carro virar rosto, e o rosto virar certeza do que eu já suspeitava. Mas eu sabia. A onça estava farejando o rastro, e agora sabia que a presa estava viva. Voltei para o sítio da Teresa 3 dias depois. Sozinho, dessa vez. Fui de madrugada antes do sol nascer, com a caminhonete velha que eu mal usava. Uma F100 de 1982, que a Sônia chamava de o dinossauro, e que teimava em não morrer, igual a mim. Levei arame, grampo, martelo, alicate, uma enxada e à disposição de quem não tem mais nada a perder num dia de trabalho pesado. Teresa tinha ficado no meu sítio. Não por minha insistência, por escolha própria, o que era diferente e importante. Na véspera, à noite, ela tinha me dito: "O senhor não precisa fazer isso." "Eu sei", respondi. "Então por que vai?" Pensei um segundo. "Porque cerca caída é cerca que precisa ser levantada, independente de qualquer coisa." Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu estava começando a conhecer, meio desconfiança, meio algo que ela ainda não sabia nomear, e não disse mais nada. Cheguei no sítio dos Rodrigues quando o céu ainda estava roxo do lado do nascente. Deixei a caminhonete escondida atrás do capão de mato que ficava antes da porteira, por precaução. Entrei a pé, devagar, prestando atenção nos sons. Nada. Só o coachar de sapo perto do riacho e o vento morno que vinha antes do amanhecer. Trabalhei o dia inteiro. Levantei a cerca do curral. Eram 4 estacas caídas, o arame todo frouxo, trabalho de tarde de 2 homens que eu fiz sozinho em jornada longa. Depois fui pela cerca do pasto, verificando os mourões um por um, batendo nos que estavam soltos, substituindo o arame partido. O sol foi subindo e o suor foi descendo, e eu fui trabalhando, porque é o que eu sei fazer. E porque trabalhar com as mãos é a única oração que um homem como eu sabe rezar direito. No meio do dia, parei à sombra de uma oiticica que ficava perto do riacho. Bebi a água da cuia, comi o pão que tinha trazido e fiquei olhando para o sítio. Era uma terra boa. Dava para ver, mesmo no abandono. O solo era escuro perto do riacho. O pasto tinha estrutura, a casa era simples, mas sólida. Paredes de alvenaria, telhado de barro que ainda aguentava. Edmundo tinha cuidado bem daquilo. Tinha construído com cuidado de quem pensa no futuro. Pensei nele sem ter visto. Pensei no tipo de homem que constrói assim. E pensei no irmão que ele tinha. Voltei 5 dias seguidos. No segundo dia, conertei a porteira. No terceiro, limpei o curral e verifiquei o bebedouro, que estava entupido de lama e folha seca. No 4º dia, a Teresa foi junto. Ela não pediu para ir. Simplesmente apareceu na porta quando eu estava saindo, com uma enxada na mão, e aquele olhar que não admitia discussão. Trabalhamos juntos em silêncio a manhã inteira. Ela limpava, eu consertava. De vez em quando um falava alguma coisa de prático. "Esse mourão tá podre, precisa trocar, a bomba d'água tá funcionando." E o outro respondia, e voltava ao silêncio. Mas era um silêncio diferente do que eu estava acostumado.
Não era o silêncio vazio da casa com uma pessoa só. Era o silêncio de duas pessoas que estão no mesmo lugar por escolha, fazendo a mesma coisa por razões que nem elas sabem explicar direito ainda. No quinto dia, ela me perguntou sobre a Sônia. Estávamos sentados na varanda da casa dela, no fim da tarde, tomando água. O sol estava descendo atrás dos buritizeiros e a luz ficou daquela cor de mel que só existe nessa hora. Quente, dourada, um pouco triste. Como ela era? Teresa perguntou. Fiquei quieto um momento, não porque não queria falar, mas porque quando a gente fica muito tempo sem falar de uma pessoa, as palavras encolhem. Pequena, comecei. Miúda, de cabelo preto. Falava muito. Dei uma pausa. Eu sou homem de poucas palavras, mas do lado dela nunca fazia falta porque ela falava pelos dois. Sorri sem querer. Teimosa como égua nova, mas com uma bondade assim, do tipo que não faz barulho, que tá lá quando você precisa, sem você precisar pedir. Teresa ficou olhando para o horizonte. O Edmundo era o contrário, ela disse, calado que nem pedra, mas tinha um jeito de olhar que você sabia o que ele estava pensando. Não precisava de palavra. Ela puxou o ar devagar. A gente ficou 15 anos assim. Falando pouco, entendendo muito, o sol afundou um pouco mais. Saudade é estranha, ela disse. Às vezes parece que a pessoa foi ontem. Às vezes parece que faz tanto tempo que você começa a duvidar se ela foi real. É, concordei. Mas aí você acha um objeto dela, um cheiro, uma palavra que ela falava, e volta tudo de uma vez. Ela assentiu devagar. A manta, ela disse. Eu soube que estava falando da manta azul da Sônia. A manta, confirmei. Ficamos quietos. A noite veio chegando pelas beiradas, primeiro como sombra, depois como escuridão, e nenhum dos dois se mexeu para ir embora logo, porque o momento tinha um peso bom, daquele que a gente respeita sem conseguir explicar. Foi a primeira vez que falei da Sônia sem sentir o peito fechar. Só senti ele abrir um pouco, devagar, como janela enferrujada que cede. Foi na segunda semana que o sítio começou a respirar de novo. Consegui, através do Raimundo Boi, um conhecido que mexia com gado na região, 4 novilhas baratas de uma fazenda que estava se desfazendo. Paguei do meu bolso sem dizer de onde vinha o dinheiro. Teresa soube e ficou séria. Eu vou pagar o senhor de volta, disse ela. Pode ser, respondi. Mas por enquanto o que importa é ter gado no pasto. Ela ficou me olhando com aquela expressão de alguém que está travando uma luta interna entre a teimosia e a gratidão. A gratidão ganhou. Por pouco. Com as novilhas no pasto, o sítio mudou de tom. Gado em pasto é vida. É som, é movimento, é cheiro de esterco e capim pisado e couro aquecido. É a prova visível de que um lugar ainda está em pé. Teresa foi mudando junto. Não de repente. Não era o tipo de mulher que muda de repente, mas devagar, como planta que você não vê crescer, mas um dia olha e percebe que ficou maior. Ela comia melhor, dormia melhor. Começou a cuidar da casa dela, abrindo as janelas que tinham ficado fechadas, varrendo o terreiro, podando o pé de acerola que estava tomando a calçada. Um dia eu cheguei e ela tinha lavado as roupas do Edmundo, as que ainda estavam no armário, e estava estendendo no varal com aquela expressão de quem está fazendo alguma coisa difícil, mas necessária. Não falei nada. Passei direto para o curral, mas vi e entendi. Tem certas despedidas que a gente faz em silêncio, sem testemunha. E tem certo respeito que é ficar longe na hora certa. Foi numa tarde de quinta-feira que o perigo voltou a ter rosto. Eu estava consertando a cerca do fundo quando ouvi o motor. Caminhonete, pela estrada que vinha da entrada principal. Me endireitei devagar. Espiei por cima do mourão. Uma caminhonete prata parou na porteira. Um homem desceu. Não precisei de apresentação. Valdeci Rodrigues tinha uns 50 e poucos anos, ombro largo, barriga começando.
Caminhava com aquele andar de quem está acostumado a não ser contrariado. Ficou na porteira olhando para o sítio, com os olhos entrecerrados, como quem está fazendo conta. Então viu as novilhas no pasto. Ficou parado, olhou para o curral consertado, para a porteira nova, para as marcas frescas de trabalho em todo lugar. E eu vi, mesmo de longe, o momento exato em que ele entendeu. Ela estava viva. Ele tirou o celular do bolso. Discou alguma coisa. Falou baixo, rápido, com aquele gesto de quem está dando ordem, não fazendo pedido. Eu fiquei parado, com o alicate na mão, o coração batendo mais fundo que o normal. Ele ficou olhando para o sítio mais um tempo. Depois entrou na caminhonete e foi embora. A poeira vermelha subiu atrás do carro e ficou suspensa no ar por um longo tempo, como sinal. Eu fui até a casa. Teresa estava na cozinha. Me viu entrar e percebeu na hora. Não sei o que no meu rosto entregou, mas ela percebeu. Foi ele? Perguntou. Big foi. Ela ficou parada no meio da cozinha. Não sentou, não se moveu, ficou com as mãos pendendo do lado do corpo e eu vi os dedos fecharem devagar, como tinham fechado naquele primeiro dia na porteira, quando ela olhou para o curral vazio. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era só desespero nos dedos fechados, era decisão. O que a gente faz? Ela perguntou. E o fato de ela ter dito a gente, não o que eu faço, não o que o senhor acha, aquilo pesou dentro de mim de um jeito que eu demorei a entender. A gente não faz nada ainda, respondi. A gente espera e se prepara. Ela me olhou por um momento, depois assentiu. E voltou para a cozinha porque o feijão estava no fogo e a vida não para, mesmo quando o medo bate na porteira. A chuva chegou sem aviso numa madrugada de setembro. No sertão do Maranhão, quando a chuva resolve chegar antes do tempo, ela não pede licença. Cai de uma vez, com trovão e raio e aquele cheiro de terra molhada que é tão forte que parece sólido. O tipo de cheiro que acorda a gente do sono mais fundo. Acordei com o barulho no telhado e fiquei quieto na cama, ouvindo. Chuva grossa, pesada, batendo no zinco com força de quem tem recado para dar. O vento empurrava pelas frestas das janelas. A casa rangia naquele jeito antigo dela e os raios iluminavam o quarto por frações de segundo. Brancos, crus, sem piedade. Levantei. Fui na varanda. Do lado de fora, o mundo tinha virado água. O terreiro já estava lamacento. Os pés de manga balançavam com violência. E o riacho, que corria a 200 metros do sítio, estava fazendo barulho que eu só ouvia quando a chuva era forte de verdade. Um murmúrio grosso, constante, que subia pelo chão como vibração. Fiquei parado olhando e pensando no Valdeci. Fazia 10 dias desde que ele tinha aparecido na porteira do sítio da Teresa. 10 dias de silêncio que eram piores que ação. Silêncio de onça no mato é mais perigoso que barulho de onça longe. Quando você ouve, ela já está perto. Durante esses 10 dias, eu tinha feito 2 coisas. A primeira, fui até Codó e falei com o Dr. Hélio, um advogado que conhecia de longa data, que tinha feito o inventário quando o pai da Sônia morreu. Contei a situação. Ele ouviu com aquela seriedade de homem que não se surpreende com maldade, porque viu muita. Me disse que Teresa tinha direito à ameação do sítio, pelo menos, que o registro do casamento e o título da terra iam ser fundamentais, e que ela precisava registrar um boletim de ocorrência sobre o que o Valdeci tinha feito. A segunda, comprei uma espingarda calibre 20 que um vizinho estava vendendo. Limpei, lubrifiquei, guardei encostada na parede do quarto. Não queria precisar. Nunca quis precisar de arma. Mas quem cria gado sabe que cerca serve para definir limite, e às vezes o único limite que certo tipo de gente respeita tem que ser visível. Teresa foi até Codó comigo. No cartório, registrou o ocorrido. Na delegacia, um prédio pequeno, um delegado jovem com jeito de quem estava aprendendo o serviço.
Ela falou com voz firme, olho no olho, sem hesitar. Eu fiquei do lado de fora esperando, mas quando ela saiu, eu vi que tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos, mas o queixo estava erguido. Foi difícil? Perguntei. Foi, ela disse. Mas foi bom. Pausa. É diferente quando você fala em voz alta. Quando você conta para alguém que tem obrigação de ouvir. Parece que o que aconteceu se torna real de um jeito que a gente consegue enfrentar. Não respondi. Só fui andando do lado dela até a caminhonete. Mas naquela madrugada de chuva, enquanto eu estava na varanda ouvindo o mundo se encharcar, ouvi outra coisa. Um carro. Longe, mas se aproximando. Sem farol, ou com farol apagado, o que era pior, fiquei absolutamente parado. O barulho do motor era abafado pela chuva, mas existia. Vinha pela estrada principal, devagar, cauteloso. Parou antes da porteira do meu sítio. O coração bateu forte uma vez. Depois foi ficando mais calmo, daquele jeito paradoxal que acontece quando o perigo se torna real e o corpo decide que agora é hora de funcionar direito. Entrei. Peguei a espingarda. Voltei para a varanda. Fiquei na escuridão, sem acender nenhuma luz. O carro estava parado. Nenhuma porta abriu por um tempo longo, 5 minutos, talvez mais. Só ficou ali, no escuro, na chuva, com o motor desligado. Então uma porta abriu, uma figura desceu. Ficou parada fora do carro, olhando para o sítio. A chuva batia em tudo, nos dois, na terra, no zinco. Um raio iluminou o mundo por meio segundo. Tempo suficiente. Era Valdeci. Ele estava olhando para casa, procurando luz, sinal de vida, alguma confirmação do que já suspeitava. Não se movia. Ficou parado na chuva como estátua, e eu fiquei parado na varanda escura, e entre nós dois havia 50 metros de terreiro lamacento e uma quantidade de coisa não dita que pesava mais que a chuva. Então, ouvi passos atrás de mim. Me virei. Teresa estava na porta da cozinha, de vestido escuro, descalça, os cabelos soltos. Ela tinha ouvido o carro também. Olhou para mim, olhou para a espingarda, olhou pela direção que eu estava olhando. Viu o vulto lá fora. Eu vi o momento em que ela o reconheceu, o ombro que tensionou, o ar que ela prendeu, a mão que foi sem querer na direção da parede como se precisasse de apoio. Fica aqui, falei baixo. Bené, ela disse, e foi a primeira vez que usou esse nome, o nome que as pessoas de perto usam. A voz estava embargada, mas firme. Fica aqui, repeti. Desci os degraus da varanda. Fui andando pelo terreiro na chuva, devagar, sem correr, com a espingarda apoiada no antebraço, apontada para o chão, não ameaçando, mas visível. A chuva me encharcou em segundos. O chão lamacento cedia sob as botas. Quando eu estava a uns 10 metros dele, parei. Valdeci me olhou. Olhos pequenos, expressão que tentava ser de dono, mas tinha uma camada fina de incerteza por baixo. Quem é você? Ele perguntou com voz de quem manda. Vizinho, respondi. Onde está minha cunhada? Em segurança, disse. Longe de você, ele ficou me olhando. Tentou calcular, tentou me medir. Isso não é da sua conta, disse ele. Ficou da minha conta no dia que eu a encontrei amarrada numa estrada no sol de agosto. Silêncio. Só a chuva. Eu vi alguma coisa mudar nos olhos dele naquele momento. Não remorso. Não era esse tipo de homem. Era cálculo. Ele estava recalculando o que havia mudado, o que sabia, o que eu sabia, o que ainda podia fazer. Ela não tem direito à terra, disse ele com menos convicção dessa vez. Isso quem decide é o juiz, respondi. E o advogado dela já sabe de tudo. A delegacia também. Fiz uma pausa. Inclusive o que você fez naquela estrada. O silêncio que veio depois teve uma qualidade diferente. Valdeci ficou parado na chuva, encharcado igual a mim, e por um segundo ele pareceu menor. Não fisicamente, mas daquela forma que as pessoas ficam pequenas quando percebem que a aposta que fizeram não deu certo.
Você não sabe com quem está se metendo, disse ele, mas era a frase de quem já perdeu o argumento e ainda não aceita. Sei não, concordei. E também não me importa. Fiz um passo para frente, só um. Mas você vai saber com quem você se meteu se aparecer aqui de novo. Ficamos nos olhando. A chuva caía entre nós como cortina. Ele cuspiu no chão. Entrou no carro. Ligou o motor. Ficou ainda uns segundos parado. Depois foi embora. Eu fiquei parado no terreiro, encharcado, ouvindo o som do motor se afastando e sumindo na chuva e na noite, até não restar mais nada além do barulho da água e do riacho crescido e da minha própria respiração. Quando me virei, Teresa estava no meio do terreiro. Tinha descido sem eu ouvir. Estava encharcada também, o vestido colado no corpo, os cabelos escorrendo, e ela estava me olhando com uma expressão que eu não soube ler de imediato, que não era alívio, não era gratidão, não era medo. Era algo que demorei a identificar porque faz muito tempo que ninguém me olhou assim. Era confiança, plena, assustada de si mesma, mas plena. Entrou, falei. Ela não se mexeu. Bené, ela disse, e parou. Entra, Teresa, você está encharcada. Eu sei, ela disse, mas preciso te falar uma coisa antes de entrar. Esperei. Obrigada, ela disse. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, não pelo que você fez agora, pelo que você vem fazendo desde aquele dia na estrada. A voz tremeu um pouco, só um pouco, e ela engoliu firme. Eu passei a vida toda desconfiando da bondade, porque aprendi que bondade sem motivo sempre cobra alguma coisa. E você não cobrou nada. Fiquei quieto. Isso foi a coisa mais difícil de entender. Ela continuou. E a mais importante, a chuva caía em cima dos dois. Entra. Falei de novo, mais manso. Dessa vez ela entrou. E eu fui atrás, apagando a luz da varanda, deixando a noite com a chuva dela do lado de fora. Tem certas coisas que crescem devagar demais para você perceber enquanto estão crescendo. Você só vê quando já está grande, quando já tomou espaço, quando você tenta fingir que não está lá e percebe que faz tempo que não conseguia mais fingir. Isso aconteceu comigo no começo de outubro. Estava numa tarde comum. Eu tinha passado o dia trabalhando no sítio da Teresa, consertando a bomba d'água que tinha dado problema de novo, aquela bomba velha que reclamava de tudo como pessoa idosa. Ela estava na horta que tinha começado a plantar perto do riacho. Coentro, cebolinha, pimentão, uma fileira de maxixe que ela disse que o Edmundo adorava. No fim do dia, eu fui buscar a enxada que tinha deixado encostada na cerca. Passei perto da horta. Ela estava agachada entre os canteiros, com as mãos na terra, e o sol da tarde batia nela de lado. Aquela luz de fim de dia que dourou tudo que tocava. Ela estava cantarolando alguma coisa baixinho, sem perceber que estava cantarolando, o tipo de coisa que a gente faz quando está bem de um jeito que a gente não esperava estar. Eu parei. Fiquei olhando por uns 3 segundos. Não mais, porque 3 segundos já eram demais. E senti alguma coisa no peito que eu não sentia há 4 anos. Não era desejo. Não era aquela coisa urgente e confusa. Era algo mais fundo e mais assustador. Era o reconhecimento de uma pessoa. A sensação de que aquela mulher agachada na terra, com os joelhos sujos e os cabelos presos de qualquer jeito, era alguém que eu queria continuar vendo. Não por obrigação, não por compaixão, não por hábito, por escolha. Aquilo me deu um susto tão grande que eu pisei para trás sem querer, e a enxada bateu na estaca da cerca e ela se virou. Assustou? Ela perguntou com aquele jeito que ela estava desenvolvendo de falar comigo. Direto, sem rodeio, mas com um calor novo por baixo. Não, menti. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E eu fui embora mais rápido do que precisava. Naquela noite, conversei com a Sônia mais longo do que o normal. Fiquei deitado no escuro por um tempo que não soube medir, e falei em voz muito baixa, quase sem som, mais pensamento do que fala. Sônia, eu disse,
Está acontecendo uma coisa que eu não sei muito bem como lidar. Silêncio. Não é traição, disse. Você sabe que não seria. Você me conhece. Pausa. Mas parece. Parece que seria. Tem alguma coisa dentro de mim que fica dizendo que se eu sentir alguma coisa por outra pessoa, isso diminui o que a gente teve. A casa rangia com o vento. Mas eu também sei que você não ia querer isso. Você nunca quis que eu ficasse murchando. Puxei o ar fundo. Você sempre disse que homem que não cuida de ninguém vira entulho. Sorri no escuro. Você era muito dura às vezes. Fiquei quieto um longo tempo. Eu não sei o que ela sente, disse por fim. Ah, provavelmente nada. Ela está ainda de luto, ainda assustada, ainda se montando de volta. Eu sei disso. Eu não vou fazer nada, não vou dizer nada. Só tô te contando porque você é a única pessoa com quem eu sei falar. O silêncio respondeu. Mas aquela noite o silêncio teve uma qualidade diferente, mais leve. Como se a conversa tivesse tirado algum peso, tivesse aberto uma janela pequena em algum lugar que estava fechado há muito tempo. Dormi. Teresa também estava travando uma luta. Eu percebia sem que ela dissesse, nos momentos em que ela ficava parada olhando para o nada, em certas pausas no meio de uma conversa, no jeito que ela às vezes começava a dizer alguma coisa e parava e mudava de assunto. Um dia, trabalhando juntos no curral, ela falou sem olhar para mim. Às vezes eu me sinto culpada. Continuei no que estava fazendo. Esperei. De estar. Ela pausou, escolhendo a palavra, melhorando, de estar me sentindo menos mal, como se eu não devesse, como se melhorar fosse esquecer. Parei, olhei para ela. Melhorar não é esquecer, disse. Ela finalmente olhou para mim. Sei que não deveria ser, disse ela, mas sente assim. Sente, concordei. No começo, sente assim. Fiz uma pausa. Quando eu comecei a ter dias menos ruins, depois que a Sônia foi, eu passava a tarde me sentindo péssimo por isso. Achava que dia ruim era a prova de que eu ainda amava. E dia menos ruim era a prova de que eu estava esquecendo. Ela ficou me ouvindo. Mas não é assim, continuei. Amor não precisa de sofrimento para provar que existe. O amor que você teve pelo Edmundo está gravado em cada mourão desse sítio, em cada canteiro da horta, em cada memória que você carrega. Ele não some porque você teve um dia sem chorar. Ela ficou quieta por um longo tempo. Depois disse, muito baixo, você é uma pessoa boa, Benedito. E eu não soube o que fazer com aquilo, então fiz o que os homens do campo fazem quando não sabem o que fazer. Voltei para o trabalho. Mas carreguei aquilo o resto do dia. Foi na última semana de outubro que ela me disse que precisava voltar para o sítio dela definitivamente. Estávamos na varanda do meu sítio, no fim do dia. Ela falou com cuidado, como quem praticou a frase antes, que precisava retomar a própria vida, que o Dr. Hélio tinha conseguido uma liminar, garantindo a posse da terra, que o Valdeci estava sendo investigado e tinha se calado por enquanto. Faz sentido, disse eu. Você tem que voltar. Eu sei. Ela olhou para as mãos. Foi muito importante ficar aqui. Você sabe disso. Sei. Mas eu preciso saber que consigo ficar de pé sozinha. Ela pausou. Não porque você não... Ela parou de novo. Recomeçou. Você fez mais por mim do que qualquer pessoa na vida. Mas eu preciso saber que o que eu estou construindo é meu. Que eu consigo. Você consegue, disse, com convicção que eu sentia mesmo. Ela me olhou. Por um momento aconteceu aquela coisa que acontece entre duas pessoas que estão carregando algo parecido. Um reconhecimento silencioso. Uma conversa inteira sem palavra. Eu vi nos olhos dela o mesmo conflito que eu tinha. Não com as mesmas formas, não com o mesmo peso, mas da mesma natureza. E vi que ela sabia que eu via, e vi que ela sabia que eu não ia dizer nada, porque não era a hora. Porque ela precisava primeiro se encontrar antes de encontrar qualquer outra coisa.
E eu precisava entender que cuidar de alguém não é o mesmo que precisar ser necessário. Você vai aparecer lá? Ela perguntou. Se precisar de ajuda com alguma coisa, disse. Ela abriu a boca, fechou. Depois disse, e se eu não precisar de ajuda? Aquilo ficou suspenso entre nós dois por um momento. Aí você pode aparecer assim mesmo, respondi. Ela abaixou os olhos. E o sorriso que veio foi diferente de todos os outros que eu tinha visto. Mais largo, mais vulnerável, mais real. No dia seguinte, ela foi embora. Levei as coisas dela na caminhonete, ajudei a carregar e fui embora sem demora, porque ficar demorando era o tipo de coisa que eu não sabia fazer sem ficar sentimental. E sentimentalismo em público nunca foi meu forte. Mas, no caminho de volta, dirigindo sozinho pela estrada de chão vermelho, com a poeira subindo atrás da caminhonete, eu percebi que o sítio que eu estava voltando era o mesmo de sempre. Mesma casa, mesmo faísca, mesmo silêncio. Mas eu era diferente. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim de um jeito que não dava mais para desfazer. E, estranhamente, aquilo não me assustava. Vou contar o que aconteceu depois. Não vou enfeitar. O processo do Valdeci foi adiante. O doutor Hélio foi bom de serviço, mais bom do que eu esperava, e eu já esperava bom. A liminar se tornou decisão definitiva, o sítio foi reconhecido como propriedade da Teresa por direito de meação e por título registrado que o Edmundo, graças a Deus, tinha feito em cartório em nome dos dois. Valdeci tentou contestar, mas as provas eram contra ele, inclusive o boletim de ocorrência, inclusive um vizinho que tinha visto a caminhonete dele parada perto daquela estrada naquele dia de agosto. Ele não foi preso. A justiça aqui no interior é assim. Caminha, mas devagar. Mas foi intimado, foi processado e, acima de tudo, perdeu. E homem que age movido por ambição e covardia, quando perde, encolhe. Não desaparece, mas encolhe. Teresa ficou com o sítio. Ficou com as 4 novilhas, com a horta do machixe, com a bomba d'água consertada e com as cercas levantadas. E ficou com a força que eu não plantei nela, que já estava lá enterrada fundo debaixo do medo e da dor e que foi aparecendo de volta com o tempo, devagar, como água que volta a correr depois que a seca passa. Nos meses seguintes, fui aparecendo no sítio dela, não todo dia, não com desculpa de trabalho. Às vezes sim, quando tinha algo para fazer, mas às vezes não. Às vezes eu aparecia no fim da tarde só porque o caminho passava por lá, ou porque eu tinha feito café demais e achei que ela podia querer uma cuia. Ela sempre estava, e sempre tinha alguma coisa para contar, sobre o gado, sobre a horta, sobre uma carta que recebeu da irmã em São Luís, sobre um sonho que tinha tido com o Edmundo, que ela contava sem vergonha, olhando para mim com aquele olho direto dela. Eu contava também sobre a Sônia, sobre quando compramos o sítio, sobre a primeira cerca que caiu, sobre a vez que ela quis plantar abóbora em todo o pasto, e eu disse que era loucura, e ela fez assim mesmo e deu certo. Falávamos dos mortos com carinho, não com dor, que é diferente. É a forma mais honesta de luto que conheço, quando você consegue lembrar com amor em vez de só com falta. E enquanto falávamos dos que foram, alguma coisa crescia entre os que ficaram. Crescia devagar, sem pressa, com o respeito de 2 adultos que já perderam o suficiente para saber que nada deve ser forçado e que as coisas mais importantes chegam no tempo delas, como chuva no sertão. Quando chegam, chegam de verdade. Num domingo de novembro, eu fui no sítio dela de manhã. Não tinha motivo especial. Era domingo, o trabalho estava em dia, e eu tinha acordado com aquela disposição tranquila que às vezes vem depois de uma boa noite de sono. Ela estava na varanda, tomando café. Me viu chegar pela estrada, deixou-me entrar pela porteira, esperou. Quando cheguei perto, ela levantou a cuia. Tem café, disse. Ótimo,
respondi. Sentei na cadeira do lado. Ela foi buscar outra cuia. Voltou. Ficamos sentados lado a lado olhando para o pasto, para o gado que pastava manso, para o céu que estava de um azul diferente do agosto, mais alto, com nuvens brancas e largas que prometiam chuva boa, chuva de crescimento no fim do dia. Ficamos assim um tempo. Bené, ela disse sem olhar para mim. Você vai ficar me visitando sempre assim? Pensei. Não fingi que a pergunta era simples. Se você quiser, disse. Ela ficou quieta. Eu quero, ela disse. E depois, mais baixo, como quem está dizendo uma coisa que é grande demais para ser dita em voz alta, mas com honestidade. Tô sendo honesto. Eu sei. Ela respirou fundo. Por isso eu tô falando. Pausa. Eu tenho medo. Preciso que você saiba disso. Tenho muito medo de confiar de novo, de sentir de novo. Tenho medo de que seja traição ao Edmundo. Tenho medo de me machucar. Fiquei ouvindo. Mas eu tô cansada de ter medo, ela disse. Tô cansada de deixar o medo decidir. Olhei para ela. Ela finalmente olhou para mim. Os olhos castanhos, os mesmos que eu tinha visto cheios de terror numa estrada em agosto, agora tinham outra coisa. Assustados ainda sim, mas abertos. Abertos como janela que acabou de ser destrancada. Eu também tenho medo, disse, e foi a coisa mais honesta que eu disse em anos. Faz 4 anos que eu acordo todo dia naquela casa vazia e finjo que tô bem. Não tô, mas também não quero ficar assim para sempre. Ela não disse nada. E sobre o Edmundo, continuei. Você nunca vai trair a memória dele, porque o que você sente por ele não vai a lugar nenhum. Ele vai ficar onde sempre esteve, dentro de você, no sítio que vocês construíram, na horta do machixe, que você planta toda a estação porque ele gostava. Fiz uma pausa. Sônia também vai ficar. Ela vai continuar na manta azul, no fogão, na foto do Sagrado Coração. A gente não apaga ninguém quando abre espaço para uma coisa nova. Teresa fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estava úmido nas bordas, mas ela não deixou cair. Você é muito sábio para um homem que diz que não sabe falar, disse ela. Aprendi com mulher teimosa, respondi. Ela deu uma risada pequena, repentina, genuína, e foi a coisa mais bonita que eu ouvi desde muito, muito tempo. Ficamos sentados na varanda enquanto as nuvens grandes e brancas iam passando devagar pelo céu de novembro e o gado pastava no pasto verde de volta e um vento bom vinha do rio trazendo cheiro de terra úmida e de mato e de coisa viva. Não dissemos mais nada de grande naquele dia, não precisava. As coisas grandes, às vezes, não precisam de palavra. Ficam suspensas no ar entre duas pessoas como aquele cheiro de chuva que vem antes da chuva. Você não vê, mas sente e sabe que vem. Hoje é março. Faz 7 meses desde aquele dia de agosto na estrada. Eu ainda acordo cedo. Ainda boto milho pro faísca. Ainda confiro o curral. Ainda tomo café sem açúcar às vezes porque esqueço de comprar. Ainda falo com a Sônia de vez em quando. Não todo dia, mas às vezes, quando a saudade aperta ou quando acontece alguma coisa que eu sei que ela teria achado graça. Mas muita coisa mudou. Tem 2 fazendas que trabalham juntas agora. Tem uma horta de machixe que cresce perto do riacho do sítio da Teresa. Tem um cavalo velho que faz o caminho entre os 2 sítios tão frequente que já não precisa de rédea. Ele já sabe o caminho. Tem 2 adultos que descobriram tarde, mas não tarde demais, que recomeço não é apagamento, que luto e vida podem morar no mesmo peito sem se destruir, que às vezes Deus, ou o destino, ou o acaso, seja lá o nome que você dá para essas coisas que a gente não controla, coloca um homem numa estrada numa terça de agosto para que ele encontre não só uma mulher amarrada num mourão de cerca, mas a si mesmo. Se o que aconteceu foi real, ou foi sinal de alguma coisa maior, eu não sei te dizer. Sei que a estrada existiu.
Sei que o sol batia nela sem piedade. Sei que as cordas eram de sisal e foram feitas com raiva. Sei que os olhos dela eram castanhos e estavam cheios de vergonha antes de ficarem cheios de confiança. Sei que a manta azul ainda cheira a Sônia, se você souber procurar. E sei que hoje de manhã, quando o vento veio do rio, antes do sol nascer, eu fui na varanda e fiquei ouvindo, como faço sempre. Mas dessa vez eu não estava ouvindo o silêncio da casa vazia. Estava ouvindo o barulho da vida, o gado, os pássaros, o riacho, o vento no capim. E era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Fim.